Então, vamos continuar aqui no nosso Shmirat Halashon. A verdade é que a gente, nessa semana, vai ser inevitável a gente conectar o nosso assunto aqui de Shmirat Halashon com a nossa Parashat Shavua, Parashat Shlach Lecha. Bezrat Hashem, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes da nossa Parashá, mas, obviamente, que o assunto principal da Parashat Shavua é o Lashon Hara, que os espiões falaram da terra de Israel, e o famoso Kal Vachomer, o famoso aprendizado. Se falar mal de pedras e de árvores é algo tão grave, é algo que desagradou tanto ao Criador do mundo, muito mais a gente falar mal de pessoas, a gente causar sofrimento, angústia, tristeza para as pessoas. Com certeza, isso é muito mais grave e isso vai deixar Hashem muito mais bravo. Então, a gente está vendo já nossa aula 19 aqui, que a gente está aprofundando no tema, e a gente está vendo cada vez mais os efeitos que o Lashon Hara ele pode ter. Até agora, a gente acabou focando bastante, na vida inteira, quando a gente vai escutando sobre Lashon Hara, os danos que a gente causa para a vida de uma outra pessoa. Eu falo mal de alguém, posso causar um desemprego, posso arruinar um casamento, posso causar vergonha, bullying. Teve já vários casos, mas um caso recente de uma menina de 13 anos que se matou por causa de bullying. Então, a gente vai escutando todos esses tipos de notícias e, infelizmente, vai virando normal. E a gente vê o quanto a Torá, há 3.300 anos, já era rigorosa com esse tipo de assunto. Então, óbvio que tem um efeito devastador na vida das outras pessoas, na paz de espírito das pessoas. O Lashon Hara vai destruindo a autoestima, tem um efeito horrível, socialmente falando, na vida das outras pessoas. Mas o que a gente tem visto aqui nas nossas últimas aulas, e Bezrat Hashem amanhã, não percam na Parashá Shlach, a gente vai ver o efeito devastador que o Lashon Hara tem na própria pessoa, no Bal Lashon Hara, aquele que não tem freios na boca, aquele que fala mal, aquele que não se importa de denegrir, de destruir reputações. A gente tem visto nas últimas aulas que, na verdade, quem mais perde é aquele que fala o Lashon Hara e não a vítima. A vítima também se machuca, também tem muitas coisas ruins que recaem sobre a vítima do Lashon Hara, mas, acima de tudo, a destruição espiritual que acontece com aquele que fala Lashon Hara. Gamatzino Shameraglim, olha só, a frase inicial não foi combinado, a gente sabe que tudo é Mina Shammai, é impressionante. A frase inicial de onde a gente parou na aula passada, Matzino Shameraglim, Beavon Lashon Hara, a gente encontra aqui os espiões com essa transgressão do Lashon Hara, Metu Bemitá Meshuná, eles morreram uma morte não natural, eles tiveram uma morte que depois os Midrashim explicam, uma morte na Torá, isso não está explícito, mas os Midrashim explicam para a gente que foi uma morte terrível, como está escrito, Vayamutu Anashim Motziei de Bataaretz Ra'a. Morreram as pessoas que caluniaram a terra, que passaram os 40 dias lá na terra de Israel, olhando a terra de uma forma negativa e falaram mal da terra de Israel. O que eles falaram da terra de Israel? Que é uma terra amaldiçoada, que engole seus habitantes e que a gente não vai conseguir conquistar, e são gigantes e não tem como a gente conquistar. A melhor a gente ter morrido no deserto do que morrer capturado aqui pelos habitantes da terra. Amar Rav Shimon ben Lakish, Shemetu Bemitá Meshuná. E assim o Talmud ensina para a gente que eles morreram uma morte estranha. Amru Sham Bagmará, e lá está escrito no Talmud, Melamed Shendishtarbev Leshonam, a língua deles se alongou, Venafal al Taburam, e ela se alongou até o umbigo deles, Verhayu Tolaim Yotzim Mipichem, Venirnasim Beleshonam, e saíam vermes da boca deles e entravam na língua deles, Umileshonam
Nirnasim Betaburam, e da língua entravam no umbigo deles, quer dizer, foi uma morte completamente fora da natureza, justamente porque Deus quer mostrar o quanto ele é rigoroso, o quanto ele não gostou, não só da atitude deles, olha que incrível, os nossos sábios ressaltam aqui, que eram tzadikim, mas que, infelizmente, com esse erro que eles cometeram, eles causaram uma tragédia coletiva, um choro do povo inteiro, e por isso que a punição foi assim, tão grave para eles. Ve'amrinan be'arahim, e está escrito no Talmud, no Tratado de Arahim, Bou re'e kama gadol korro shel motzi shemra. Venha e aprenda quanto é grande a força da calúnia. Minalan, da onde a gente aprende isso? Mimeraglim, dos espiões da terra de Israel, 10 espiões que voltaram falando mal da terra. O Mamotzi Shemra, Alaitziva Vanimkar, se o castigo é tão grave para aquele que fala mal de pedras e madeira, a Motzi Shemra al-Haveró, aquele que calunia seu companheiro, e normalmente isso é feito de uma maneira covarde, como é a Klalá da Torá, aquele que golpeia o seu companheiro em segredo, não é feito abertamente, a pessoa não fala o que ela pensa, ela vem por trás, ela vai denegrindo, ela vai destruindo a reputação do outro. Aquele que calunia o seu companheiro, alahaskama vekama, muito maior vai ser o castigo que essa pessoa ela vai receber. Mikol zenu halilmod godel haonesh nenasha adam benegaim ushearu nashim aburzé. Então agora a gente pode entender um pouquinho melhor por que a punição de quem fala Lashon Hará com as manchas que chegavam no Metzorá, a pessoa ficava doente, uma doença espiritual, ainda com uma manifestação física que causava vergonha para a pessoa, aquelas manchas na pele da pessoa, deu para entender por que Deus ele é tão rigoroso e em especial com Lashon Hará. Umimeile yuchal lekol midat tová amerubá lemish shomer atzmo meavon zeh. Então a gente pode usar agora o contrário, o Kal Vachomer ao contrário. Se a Torá é tão dura com quem faz o Lashon Hará e o castigo é tão duro no próprio corpo da pessoa, vem o castigo, quanto vai ser grande a recompensa daquele que está com vontade de falar e fazer Lashon Hará e denegrir e falar as coisas que ele pensa, mas ele fecha a boca por temor a Deus, por querer cumprir as mitzvot de Hashem. Proporcionalmente, a gente sabe que Lefum Tzara Agra, a recompensa vem de acordo com a dificuldade. Se é tão difícil a gente conseguir fechar nossa boca, se é tão difícil numa situação que você foi injustiçado, que você foi prejudicado por alguém, a vontade é botar a boca no trombone, falar para todo mundo e contar a verdade. Aquele que consegue fechar sua boca, uau, imagina proporcionalmente qual vai ser a recompensa que Hashem está guardando para essa pessoa. Veal yipale beinecha alzé, e não se admira com isso, Sharei Anuroim, Kama Nashim Dabrim Lashon Hará, Veio Lashem Shum Nega, só que aí vão perguntar, Rabino, não estou entendendo, o senhor está falando aqui de Lashon Hará, está falando das manchas que vêm por causa do Lashon Hará, todo mundo conhece aquele bom e velho Baal Lashon Hará, aquela pessoa que não cuida da boca e fala mal de todo mundo, sempre tem aquela fofoca fresquinha para contar aquela novidade sobre a vida dos outros e não tem nenhuma mancha aparecendo na pessoa. Matzinu lahem terutz mi midrash chazal. Então, assim o midrash ele explica para a gente, shamru ala pasuk shomer pivo leshonor. Então, a resposta se baseia nesse versículo de Mishlei, o mais sábio de todos os homens, Shlomo Amelech. Olha o que ele ensinou para a gente. Shomer pivo leshonor, aquele que fecha, que guarda a sua boca e a sua língua. Shomer mitzarot nafsho, ele se cuida de sofrimentos da sua alma.
Vamos ver o que significa isso, e os nossos sábios aprendem daqui, Shomer mitzarot nafsho, Shomer mitzarat nafsho. Ele se cuida da doença tzarat que vai recair sobre a alma dele. Então, o que quer dizer essas palavras? Vamos entender o quanto Shlomo Amelech, a sabedoria dele, também se aplica para o entendimento dessa doença tzarat nos nossos dias. Beura Inyan, qual é a explicação dessas palavras de Shlomo Amelech? Raiti miktsato besefer nachal kedumim de Yadua. Então, ele viu uma explicação num livro chamado Nahal Kedumim. É sabido de Kol Masha Kadosh Baruch Hu Manish et Adam, tudo que Deus ele castiga uma pessoa, a Kol Letovato, tudo é para o próprio bem da pessoa, que deixe naquele avonotav, para que ele possa se limpar de todas as suas averot, velifamim que deixe a setuvá. Também, muitas vezes, Deus está dando uma chacoalhada na gente, para a gente fazer tchuvá, para a gente consertar os nossos atos. A gente sabe que Deus ele é bondade infinita, ele só quer o nosso bem, só quer o nosso crescimento, como um pai que às vezes precisa dar um tapa no seu filho, até às vezes é mitzvah, o pai corrigir o filho, uma bronca, um tapa, dependendo do tamanho do erro que o filho fez. Tudo isso é uma demonstração de amor do pai, e a gente tem esse paralelo espiritual, nosso Avinu Shebashamayim, nosso Pai Celestial também ama a gente, e também, quando ele castiga, é letová, é tudo para o bem, para a gente poder limpar os nossos erros, para a gente poder fazer tchuvá e consertar os nossos atos. Velahem, Bisman She'ayam Mikdash Kayam, quando o Beis Hamikdash ele ainda existia, ele estava de pé, veia lá no Cohen Metaher, e a gente tinha o nosso Cohen, que podia purificar o povo judeu. Se a pessoa tropeçasse nessa transgressão de Lashonará, aí a Kadosh Baruch Hu mevia lá onesh anegaim. Deus mandava imediatamente para a pessoa o castigo das manchas. Veav gamzot lo evia lav terefal gufo. E mesmo isso, vamos prestar atenção na paciência, na misericórdia de Hashem. Ele não mandava diretamente no corpo da pessoa. Rak al-korot beitó, começava a aparecer nas vigas da casa da pessoa, nas paredes. Ve ayat tzarich beatzmo, lavou ala kohen velomar lo, asher nirá lo babaita nega. E a pessoa passava por uma vergonha tremenda. Ele tem que ir lá no kohen pessoalmente, não pode mandar uma outra pessoa. Ele tem que chegar no Cohen e falar: senhor Cohen, apareceram manchas na minha casa, eu gostaria que o senhor viesse na minha casa para confirmar se é tzarat ou não é tzarat. Veaya omer lo a Cohen, divrei kuvushim, e o Cohen, ele aproveitava aquele momento para dar uma bronca na pessoa, ele cumpria a mitzvah da Torá, de oreach torriach etamiterra, de dar uma torrahá, de dar uma repreensão em alguém que faz uma coisa errada, e assim ele falava: Bni, eina negaim baim, eila alashonará, meu filho, saiba que só vem essas manchas por causa do lashonará que você fez. O kmodeita be toras koyanim, como aparece lá na Torá, que ele vai avisar, que ele tem que ir lá avisar para o Cohen. Então isso aparece explicitamente na Torá, que deixe estadela ledezé lassur mearre. Isso era uma oportunidade da pessoa escapar da transgressão, era uma forma da pessoa fazer tchuvá, era uma bondade de Hashem que ele fazia. Veim lossam libolazé, se a pessoa, mesmo assim, ela infelizmente não prestou atenção, não se arrependeu, Ayá Kadosh Baruch Hu manishou odioter benyanzé, ele recebia mais um castigo e mais perto. O castigo vai se aproximando cada vez mais. O Kmoshenit Baerinyanzé Barambam, como o Rambam, ele se alonga aqui para explicar todos os detalhes dessa doença tzarat. Besop Ilchos Tumat Tzarat, no final das alachot de
a tomar a impureza de quem tinha tzarat, velezelechonosham, shetzarat abatim, eino minhago shelolam. Essas manchas que apareciam na parede, isso não é natural, não é parte da natureza do mundo. Eila otva pele ayabe Israel. Isso era uma maravilha, é um milagre aberto que acontecia só nas casas do povo judeu e só nas casas dentro da terra de Israel. Milagre aberto que acontecia na época do Beit HaMikdash. Kedei le'achziran milashon hara, para que eles pudessem fazer tchuvá dessa transgressão tão pesada, tão grave, que é o lashon hara. Shea mesaper lashon hara, nishtanot korot beito, que aquele que fala lashon hara começam a causar manchas na sua casa. Então, olha que incrível, imagina o que era ver esse milagre aberto. As paredes começavam a ganhar vida, começavam a ficar com manchas na parede de casa, sem nenhum outro motivo. Não é uma infiltração, não é um defeito na parede, é um milagre aberto. É Deus que está batendo na tua porta. Você está fazendo alguma coisa errada e eu me importo com você. Então, Deus faz isso por bondade, por misericórdia. Im hazarbo, se a pessoa entendeu a mensagem e ele fez chuvá, e harabait, então a casa ela se purificava, veimamad berishó atcheutatzabai, e se ele continuava sendo uma pessoa obstinada, não enxergava os erros dele, e infelizmente é o que acontece hoje em dia. A gente sempre brinca no vidui, aquela confissão que a gente faz em Yom Kippur, que a gente tem que bater no peito. Sempre tem a pessoa que tem vontade, na verdade, de bater na pessoa do lado, porque sempre Baruch Hashem, a culpa é dos outros, sempre os outros que estão errados, e nós estamos sempre certos. Então, tem pessoas que continuam mesmo quando Deus pessoalmente bate na porta da pessoa, começam a aparecer manchas na parede, um milagre aberto, a pessoa continua na sua maldade, na sua transgressão, até derrubar a casa dele, até que ele tenha que derrubar a sua casa por causa das manchas. Im hazarbo, então se ele fez chuvá, limpava as manchas, senão ia até ele derrubar a casa dele. Mishtanot klei aor shebebeitó, os utensílios de couro da casa dele, as roupas dele começavam a ficar com manchas. Sheu yoshev veshochen alechem, os utensílios que ele usava também para deitar, para se reclinar neles, começa a aparecer manchas. Outro milagre aberto, só que agora mais perto, vai chegando cada vez mais perto da essência da pessoa. Im hazarbo, e de novo, se ele faz chuvá, então termina por aí a praga, se não, vai continuar. Imamad berishó, se mesmo assim a pessoa for obstinada, e de novo, a gente escuta isso e fala, mas eu não estou entendendo como alguém pode ser tão cabeça dura. A gente faz isso, a gente erra e erra e erra, e Hashem, ele manda os avisos dele, manda as mensagens, e a gente ignora e continua no mesmo caminho. Então, é muito fácil enxergar no outro, é difícil enxergar quando é com a gente mesmo. Se ele continuou, ele precisa queimar todos esses utensílios aqui de couro e as roupas dele. A pele dele começava a aparecer manchas e ele se transformava num metzorá. Olha o nível de savlanut, de paciência. Deus, ele vai passo a passo, Deus vai ajudando. Faz chuvá, meu filho, se arrepende, muda, cresce na vida, e a pessoa não quer escutar as mensagens de Hashem, até que chega na pele da pessoa. Veaya muvdal o mefursam levador, e ele era separado, ele era exposto, quer dizer, a vergonha. Todo mundo está vendo a pele dele manchada, não dá mais para esconder das pessoas. A casa, as roupas, dá para esconder, mas a tua pele, a tua essência, já não dá mais para esconder. Ele vai ser colocado sozinho do lado de fora do acampamento. Acheloi itasek besichat arechaim, para que ele não participe mais daqueles grupinhos de Rechaim que ele costumava, aqueles círculos
de Lashon Hará, infelizmente, como a gente já falou, o Satan trabalha pesado, o nosso Yetzer Hará, nossa má inclinação, os grupinhos de WhatsApp de Lashon Hará que tem hoje em dia, e pessoas que gostam de sempre contar as últimas novidades, as redes sociais facilitam muito a divulgação de Lashon Hará e de coisas negativas. A pessoa ela era isolada, hoje em dia, provavelmente seria isolada, não ia poder levar o celular também, não ia poder levar o WhatsApp, porque a ideia é separar a pessoa da sociedade, em especial das pessoas com quem ela tinha contato, as más influências dela, aquele grupinho de Lashon Hará dela, Sheul Leitzanut Velashon Hará, grupos de Leitzanim, aqueles que gostam de zombar de tudo, que gostam de denegrir as pessoas, os Balei Lashon Hará. Então, se afasta de todos eles, vai ficar sozinho do lado de fora do acampamento, não pode ficar junto com outras pessoas que também estão Metzorá. Não é que ficava todo o grupo de Metzoraim juntos fora do acampamento, não. Cada um isolado, ninguém pode ficar junto. Ve'ayá toelet gadol mizeh ha'onesh. E esse onesh, esse castigo de Hashem, dá para perceber a bondade que tem aqui, o benefício para a pessoa que birotó et godelonchou visionou, porque quando a pessoa prestava atenção, a vergonha que ele está passando, quando ele vê o tamanho do castigo que ele está recebendo, ele precisa ficar lá sozinho, fora do acampamento, envergonhado, pelo menos por 7 dias, tem esses 7 dias aqui para pensar na vida, para refletir, para entender o erro que ele fez. Veio no Rashai lavou Abe Mahane Israel, e ele não podia entrar nem no acampamento de Israel. Quando a gente estava no deserto, tem a Mahane Shriná, o lugar do acampamento da presença de Deus, que era o lugar mais sagrado. Depois tem o acampamento em volta disso, tem o acampamento dos Leviim, que está no nível um pouco abaixo. Depois tem em volta Mahane Israel, o acampamento do resto do povo, já num nível mais baixo. Nem na Mahane Israel o Metzorá pode ficar. Tchau, vai embora do acampamento, vai ficar sozinho do lado de fora. O Modia Tamid Tzarol Arabim, e ele tem que ficar anunciando, olha que vergonha, se alguém se aproximasse dele, ele tem que avisar que ele está impuro, que deixe Ivakshu Alavra Ramim, para que as pessoas rezassem por ele, pedissem misericórdia de Hashem, para ele poder se curar dessa doença. Keinyan Shedemar, como está escrito no Pasuk, Vetame Tamei Ikra, ele tem que anunciar que ele está impuro. Então, os nossos sábios explicam que ele tem que avisar para todo mundo. Tem aqui uma opinião que essa tumá, essa impureza do Metzorá, isso passava para as pessoas, então tem que avisar, olha, não chega perto, não encosta em mim, porque eu estou Metzorá. Isso quer dizer, eu falei Lashon Hará. Então, é um nível de vergonha, de exposição dos erros sem tamanho. Então, tudo isso ajudava a pessoa a cair na real. Quer dizer, a pessoa não saía de uma experiência traumática dessa da mesma maneira. Certeza que isso tinha um impacto na alma. Imagina quando a pessoa vai ter vontade depois de falar Lashon Hará, ela vai lembrar tudo que ela passou, todo o sofrimento, toda a solidão, toda a vergonha. Deus nos livre, eu não quero passar isso de novo. Haz v'shalom. Mimeila ya nichna meod me'avono. Imediatamente a pessoa ia se tornar submissa, ela ia entender o erro que ela fez. O mekaber alav alabá leizaher od me'avona marazé. E essa pessoa vai mudar sua postura de vida, ela vai receber daqui para frente. Eu não quero mais falar Lashon Hará. Vai mudar completamente a forma dessa pessoa viver. O lefayes lemisha de beralav, e ele vai também ter vontade de pedir perdão para aquele que foi denegrido, para aquele que ele manchou a reputação da pessoa, ele vai lá pedir perdão. Ve'akadosh Baruch Hu Bechasdo Sholeach Lo Refuah Letzarató. Quando Deus via
que a pessoa fez chuva, quer dizer, Deus ele vê o coração da pessoa, ele vai lá e traz a cura para a pessoa da tzara. Então, depois desses 7 dias de isolamento, o Cohen saía do acampamento, lirotim nirpa nega, para ver se essa mancha ela tinha se curado, quer dizer, precisavam ter algumas mudanças nessas manchas que estavam que faziam com que a pessoa ficasse com tzarat. Se tivesse essas mudanças, isso quer dizer que a pessoa se curou. Keinam shenemar bekra, como está escrito no Sefer Vaikra, vayatza Cohen el michutz lamachaneh, e saiu o Cohen para fora do acampamento, verá Cohen veinem nirpa, e o Cohen percebia que Baruch Hashem, essa tzarat, essa doença tinha se curado. De novo, a manifestação física era, na verdade, só um reflexo da mudança espiritual da pessoa. Não é que curou a lepra, como muita gente traduz a tzara, não é uma doença física, é um reflexo, um sintoma material de uma doença espiritual. Vela sotlo kechol laseder akatuv sham beparashat benyan ha'azah ve'agilua, e essa pessoa agora tem que passar por um processo também, um processo complicado. Ele tem que aspergir a água, uma água para que vai purificar ele tem que raspar todos os pelos do corpo, e depois, finalmente, ele termina seu processo de purificação, oferecendo seus korbanot, seus sacrifícios. Quer dizer, também tem um castigo material, fora toda a vergonha. Imagina depois também a pessoa raspar todos os pelos do corpo e ainda ter que gastar com korbanot para Hashem. Então, era um castigo exemplar que a pessoa nunca mais na vida ela vai esquecer e ela vai pensar 10 vezes antes de fazer um novo Lashon Hara. Veine bevoó aharkach el beitó. Então, quando essa pessoa voltava depois para a casa dela, birotó et hachesed gadol she'asalo Hashem itbarach, quando ele via o grande chesed, a bondade ilimitada que o Criador do mundo teve com ele, sheripeuto mitzarato, que curou ele dessa doença que estava afligindo ele, bevadai asa kol ma shekibel alav bioto michutz lamachaneh. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele tinha recebido para si mesmo quando ele estava isolado fora do acampamento. O pies lekol mishe de beralav lashon hara, ele vai pedir perdão para todos aqueles que foram ofendidos, que acabaram sendo expostos por causa do lashon hara dele. Veine alidei kol zeh nithar legambre mize anega, e aí ele podia se purificar completamente dessas manchas espirituais. Vegam mize avon, mas não só das manchas, como a gente falou, também da sua transgressão espiritual, que isso é o principal que precisa de uma limpeza. Que alavar mitkaper lo mioncho ubisionou, porque ele está, com tudo que ele passou, ele está se espiando através desse castigo, através dessa vergonha. Não é que Deus quer envergonhar essa pessoa de graça, Deus ele faz isso por bondade, por misericórdia. Ele quer simplesmente que essa pessoa faça tchuvá. Isso também vai trazer capará, isso vai limpando as manchas da alma dele. Veale abahaya nishar meatzmo bechol kochotav shelo lavood leze achet. Então, olha que incrível. Essa pessoa, ela mudou. Essa pessoa agora, Baruch Hashem, ela é uma pessoa nova, é uma pessoa que vai se cuidar do Lashon Hara. A aula que vem a gente vai ver que muita gente pensa, olha, Baruch Hashem, Deus ele está bonzinho, Deus já não manda mais tzarat para a gente, não tem mais essas manchas. A gente vai ver que essas manchas continuam, mas ao invés de vir no corpo, elas vêm diretamente na nossa neshama, na nossa alma, e infelizmente é muito mais difícil a gente consertar, porque quando tem uma manifestação física, isso é palpável, isso é visível. Então era muito mais fácil ter um processo
de sair do acampamento. Hoje em dia, como não tem todos esses processos e como não é palpável, como não é visível, então, infelizmente, é muito mais difícil a gente fazer tchuvá e consertar o Lashon Hara. Vamos continuar agora na segunda parte da aula, a parte mais palpável também, a parte mais prática aqui. Já deu para entender, amanhã a gente, Bezrat Hashem, vai continuar um pouquinho falando do erro dos meraglim, dos espiões, que principalmente foi um erro de Lashon Hara, um erro de denegrir, de falar mal, e Bezrat Hashem, vamos tentar consertar, olhando os erros dos outros para que a gente não caia nos mesmos erros que os nossos antepassados. Teve um aluno que me perguntou hoje, falou, Rav, mas eu não estou entendendo. Então, a Torá faz Lashon Hara, fez Lashon Hara de Miriam, fez Lashon Hara dos Meraglim, e óbvio que não. Deus quer ensinar para a gente, através desses tropeços que aconteceram com personalidades, pessoas grandes na Torá, Deus quer ensinar para a gente, não repete. Aprende com os erros dos outros para que você também não tropece nos mesmos erros. Não é para denegrir ninguém, não é para diminuir a honra de ninguém, ao contrário, é o amor que Deus tem com o povo judeu para que a gente aprenda com esses erros da Torá para não cometer exatamente os mesmos erros. Então, continuando, a gente está falando sobre aqui algumas exceções que tem de Lashon Hara, e algumas situações um pouco mais específicas. Um erro também que muita gente acaba tropeçando e não tem absolutamente nenhuma permissão é a pessoa que insulta os outros através de piadas. Quer dizer, ele acaba escondendo as verdadeiras intenções dele através de uma piada. Então, ele faz esse Lashon Hara para que todo mundo dê risada. E muita gente acha que não tem problema, porque não, eu quis fazer só uma piada, eu quis animar o grupo todo, ao contrário. Todo mundo ri de uma pessoa, faz com que a transgressão seja maior, porque a vergonha que a pessoa sente é uma vergonha ainda maior. Todo mundo rindo de alguém num grupo, todo mundo apontando o dedo para alguém, isso só faz com que o sofrimento seja maior e, portanto, a transgressão é maior. Então, elogiar alguém ou concordar com alguém que está fazendo piadas de Lashon Hara é também uma transgressão. Você está dando força para que essa pessoa, através das piadas dela, ela acaba denegrindo alguém, machucando alguém, causando danos para alguém, e você está lá batendo palma, dando risada para as piadas. É proibido. A gente tem que, ao contrário, chamar a atenção da pessoa, falar, olha, desculpa, você acha engraçada essa piada, saiba que isso é Lashon Hara e é proibido. Aqui também a gente tem uma proibição que é proibido em geral, quer dizer, aqui ele só está terminando uma regra geral, é proibido acreditar no Lashon Hara sobre qualquer Yehudi. Algumas poucas exceções, voltando, a gente já mencionou isso anteriormente, mas algumas poucas exceções, e cuidado para não ser rápido, para não rotular as pessoas, mas as exceções são um apicoires, quer dizer, alguém que nega a Torá, alguém que nega a Deus, um delator, alguém que fica entregando os judeus para as autoridades para ganhar poder, para ganhar fama, ou pessoas que fazem transgressões o tempo inteiro e eles têm consciência dos erros deles. Então, aqui tem até mesmo uma mitzvah, quando alguém é um apicoires, vem alguém publicamente falar mal da Torá, falar mal das mitzvot, é mitzvah a gente se levantar e humilhar essa pessoa em pública para que todo mundo em volta entenda que o que ele está falando é um absurdo, ele está denegrindo Deus, está denegrindo a Torá, está denegrindo o judaísmo, é mitzvah a gente protestar imediatamente, mesmo que seja às custas de humilhar aquela pessoa publicamente. E, mais importante de tudo, ele termina aqui esse capítulo trazendo um ensinamento que é difícil colocar na prática, mas a melhor forma de educar os outros é através do exemplo.
principalmente dentro de casa. Se os pais querem que seus filhos não falem Lashon Hará, não fala Lashon Hará. Sirva de exemplo para as pessoas. Um pai que vê o filho falando Lashon Hará do amiguinho da escola e dá risadinha e passa a mão na cabeça dele, está criando um futuro Bal Lashon Hará. Tem que chamar a atenção dos filhos. Da mesma maneira que um pai, ele chama a atenção do filho que quebra um vaso, tem que chamar a atenção do filho que faz Lashon Hará. É gravíssimo. Saiba que se você não chamar a atenção do teu filho agora, ele vai se tornar um delinquente. Ele vai se tornar um Bal Lashon Hará no futuro. Se você ama o teu filho, chama a atenção dele, não deixa que se torne uma piada, uma coisa engraçada, falar mal dos outros. A gente já contou em aula esse sipur, mas teve um Rav que uma vez estava convidados na casa dele, um Rav muito grande, e ele tinha um filho que era muito levado, fazia bagunça, corria de um lado para o outro. O Rav chamava a atenção dele, olha, não joga a bola aqui, não faz isso, mas de uma maneira muito controlada. Teve um momento no almoço que a criança falou uma mentira para o pai. O pai viu o filho fazendo uma coisa errada. Quando o pai questionou, o filho falou uma mentira. Então, o pai deu uma bronca muito dura, mandou ele para o quarto, você está de castigo, hoje não tem sobremesa para você, pode ficar no teu quarto por meia hora. E um dos convidados não entendeu, falou, eu não estou entendendo, teu filho até agora está chutando bola, está fazendo bagunça aqui na sala, e você está dando uma bronca assim, bem leve nele, só porque ele falou uma mentirinha, por que você ficou tão bravo com o teu filho? Olha o que o Rav respondeu. Você conhece adultos que chutam bola na sala, que colocam o pé na mesa? Não, isso é parte da maturidade, é natural que o ser humano ele vai amadurecendo, ele deixa de fazer esse tipo de coisa. Eu chamo a atenção do meu filho para ele saber que é uma coisa errada, mas a própria maturidade que ele vai ter com a idade, ele vai corrigir esse tipo de coisa. Mas você conhece adulto que fala mentira? Eu conheço um monte. Você sabe por que eles falam mentira? Porque quando eles eram pequenos, eles aprenderam que uma mentirinha não tem problema. A mesma coisa com o Lashon Hará. Se você ensinar para os teus filhos que um Lashon Harázinho não tem problema, se você não repreender ele, não chamar atenção, e acima de tudo, seja um exemplo para o teu filho. Se a tua casa é um centro de Lashon Hará, não espere que teu filho aprenda com as leis de Lashon Hará. A gente aprende com os atos das pessoas muito mais do que com as palavras dela, seja para a tua família, para os teus amigos, para as pessoas em volta, seja um modelo de quem não fala Lashon Hará, de quem não ouve Lashon Hará e de quem odeia Lashon Hará. Não fala Lashon Hará perto de mim que eu não quero escutar. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa se tornar modelos de Shmirat HaLashon. Próximo capítulo, estamos já no capítulo 9. A gente vai entrar agora num outro conceito chamado Avak Lashon Hará. O que é o Avak Lashon Hará? Literalmente seria o pó do Lashon Hará. É uma categoria um pouco mais leve de Lashon Hará, mas não deixa de ser proibido e também não deixa de ter consequências muito negativas. Então, vamos definir o que é o Avak Lashon Hará e a gente vai ter surpresas aqui, coisas que a gente achou que não tem problema, a gente vai ver que muitas vezes pode ter problema. Então, definição de Avak Lashon Hará, o pó do Lashon Hará, qualquer declaração que não é Lashon Hará por si só, quer dizer, que não é uma mensagem que está denegrindo alguém ou que está causando dano para alguém, mas que pode causar Lashon Hará por causa dessa afirmação, é chamado Avak Lashon Hará e, de novo, não é tão grave quanto Lashon Hará, mas é proibido também e pode causar, a gente sabe aquele famoso ensinamento que haverá goreret haverá, uma mitzvah causa outra mitzvah, uma transgressão causa outra transgressão. Se a gente não cuida do pozinho das transgressões, lá para frente, Deus nos livre, a gente vai acabar fazendo transgressões maiores. Então,
Um exemplo clássico, que muita gente tropeça nisso, é insinuar que alguém está fazendo alguma coisa errada, mas sem especificar exatamente qual foi o ato que a pessoa fez. Isso vai despertar a curiosidade de quem está ouvindo e a pessoa vai querer ir atrás para saber, e isso vai se completar, se transformando num Lashon Hará completo. Então, olha que incrível, a pessoa, ela simplesmente, olha, o Rambam traz isso. Quem poderia imaginar que o Reuven terminaria fazendo o que ele fez? Ah, o que o Reuven fez? Não sou eu que vou contar o que o Reuven fez. Já fez a vaca Lashon Hará, já deixou no ar que o Reuven fez alguma coisa errada. Outro exemplo aqui, por favor, não vamos falar do Shimon, eu não quero falar o que aconteceu. Então, quer dizer, de novo, já deixou no ar que tem alguma coisa errada, ou eu não vou com a cara dessa pessoa, também já deixou no ar que tem alguma coisa errada com ela. Então, Bezrat Hashem, a gente deve evitar esse tipo de coisa. Alguém fala, você soube que o fulano fez alguma coisa? Olha, nem me fala o nome dele, eu não quero falar sobre ele, porque eu não falo Lashon Hará. Olha que tzadik, acabou de fazer a vaca Lashon Hará. Quando você fala, eu não quero falar dessa pessoa, porque eu não falo Lashon Hará, você está fazendo uma vaca Lashon Hará, você já deixou subentendido aqui que tem alguma coisa de errado com essa pessoa, criou aqui uma curiosidade. Então, as pessoas falam, olha, você não sabe o que escutei outro dia, mas não vou te contar, porque eu não quero falar Lashon Hará. Então, quer dizer, isso é pior ainda, porque você fica na cabeça imaginando, às vezes nem foi nada, e na tua cabeça você começa a criar mundos, o que pode ter sido falado naquela sala. Também, olha que incrível, elogiar pessoas pode se tornar um Lashon Hará, ou pelo menos um Avak Lashon Hará, quando você, por exemplo, elogia uma pessoa na frente de alguém que você sabe que não gosta dela, isso é Avak Lashon Hará. Porque, com certeza, aquela pessoa, quando escutar o elogio que está sendo dado para a pessoa que ele não gosta, que é o inimigo dele, certeza que vai acabar fazendo um Lashon Hará. Então, você dá um exemplo assim, você sabe que duas pessoas estão sem se falar e fala, olha, aquela pessoa é tão gentil, né? Não tem nada de gentil, é um grosso, é uma pessoa que não cumpre Torá e Mitzvot e começa aquela avalanche de Lashon Hará, tudo por causa do teu elogio. Então, se você sabe que já existe uma animosidade, já tem uma briga, já tem discussão entre as pessoas, não faz um elogio na frente do inimigo dele. Aqui, mesmo na frente de amigos, não elogia de forma excessiva ninguém, não fala muito bem de uma pessoa. Por quê? Primeiro, quando você começa a elogiar muito, é muito provável que você vai acabar inserindo aqui no meio algum Lashon Hará. Fora isso, você pode causar que alguém que está escutando fale, não pode ser. Essa pessoa não é tudo isso. A verdade é que eu já escutei que ele faz coisa errada nessa área aqui. Então, quer dizer, você, de novo, ou vai acabar falar muito de alguém, você vai acabar, mais cedo ou mais tarde, acrescentando uma informação negativa sobre ela, ou vai causar com que outras pessoas acabem falando o que não deveriam falar. Então, o próprio elogio excessivo já é proibido e pode causar um Lashon Hará gamur, um Lashon Hará completo. Também elogiar pessoas na frente de um grupo inteiro tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que não seja uma coisa em excesso, um elogio demasiado, mas ainda assim é muito provável que dentro de um grupo de pessoas sempre tem alguém lá que acaba falando demais, que não gosta tanto daquela pessoa e vai acabar acrescentando alguma informação negativa. Se ninguém do grupo conhece essa pessoa, então não tem problema você trazer ela como um exemplo, como um modelo, para que todo mundo siga. Então, não tem problema nenhum, já que ninguém conhece essa pessoa sobre quem você está falando, então não tem problema, mas mesmo assim é bom não exagerar e não se alongar demais nos elogios.
E é muito sábio, é muito aconselhável ficar longe de grupos que falam sobre pessoas. Mesmo que estão falando sobre os grandes da geração, toma cuidado, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde alguém vai acabar acrescentando algum lachonará nessa história. Não falem sobre pessoas, é muito fácil a gente tropeçar. Então, a gente tem que olhar, falar sobre pessoas como um veneno, fica longe, não chega nem perto de pessoas que estão falando sobre pessoas, mesmo que estejam falando bem, porque de falar bem de alguém para começar a falar mal é um piscar de olhos, já começa um lachonará, um comentário que um faz e o outro acrescenta, e aquela conversa que parecia uma conversa de tzadikim é muito rápido, as pessoas elas acabarem se perdendo. Aqui a única exceção que tem, que a gente poderia, num grupo, falar muito bem, é quando é uma pessoa, um tzadik, que todo mundo concorda. Então, a gente sabe que ninguém vai falar mal dessa pessoa, e mesmo que alguém, Deus nos livre, fale mal, só que ninguém vai levar a sério. Então, quando a gente está falando dos grandes de Torá, quando a gente está falando de pessoas que estão acima da média, os grandes rabanim da geração, obviamente que ninguém aqui vai ter o descaramento de querer falar uma coisa negativa, e mesmo que fale, vai tomar aí um cala-boca de todo mundo do grupo e a pessoa vai ficar em silêncio. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que tomar cuidado, se for para falar, que a gente fale de grandes pessoas para que sejam modelos, para que sejam exemplos para as outras pessoas, mas sempre tomando cuidado que tipo de pessoas. Você sabe, por exemplo, mesmo para falar de um gadolador, de um grande da geração, na frente de alguém que você sabe que não gosta de um judeu religioso, é óbvio que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai começar, mas você escuta esses velhinhos aí que vivem na caverna, lá em Bnei Brak, mas você acha que eles sabem alguma coisa? Então, até mesmo elogios. Isso é uma novidade que muita gente acaba não se cuidando porque esquece esse detalhe da Lahá. Falar sobre pessoas, até mesmo elogios, a gente deve tomar muito cuidado. Também, elogios que implicam numa certa deficiência, quer dizer, tem um lado que esse elogio é bonito, mas esse elogio deixa margem de que tem algum defeito envolvido. Então, olha que incrível, a Torá dá para a gente um exemplo maravilhoso. Quando a Torá traz a lista dos pássaros que não são kasher, os pássaros não têm sinais, como, por exemplo, nos animais, que tem que ter casco fendido e ser ruminante, ou os peixes, que tem que ter barbatana e escama, os pássaros não têm sinais. Existe uma lista de pássaros que são proibidos. A gente sabe que todos os pássaros que são proibidos, eles têm comportamentos negativos. Então, por exemplo, as aves de rapina que atacam outras aves ou outros animais, ou os animais que se alimentam de carcaça. Então, quando eles veem um animal que está morrendo, é como se eles estivessem rezando para o animal morrer logo. Então, esse tipo de característica, a gente não quer absorver nem a violência e nem rezar pelo mal do outro. Não são características que a gente deve querer absorver da nossa comida. Mas, na lista dos animais proibidos está a famosa Hassidá. Hassidá é a cegonha. Então, a cegonha, apesar dela trazer os bebês, não sei de onde surgiu a lenda, que a cegonha traz os bebezinhos para as pessoas, mas a cegonha, ela não é um animal kasher. Mas o nome da cegonha chama atenção, ela é a Hassidá. Hassidá significa bondosa. Espera aí, Rabino, você acabou de falar que não pode comer os animais que têm características ruins. Alguém que chama bondosa, qual o problema eu comer esse animal? Então, Rashi explica para a gente por que ela se chama Hassidá, porque ela faz chesed com seus companheiros. Parece uma qualidade boa, mas não é. A Torá está criticando a cegonha. A cegonha só faz bondade com seus amigos, mas não faz bondade com os outros. Isso não é um ser completo, isso não é alguém que se importa de verdade com os outros.
só com as pessoas em volta, com a família, com os amigos. Isso o bandido também faz. O bandido também cuida da esposa e dos filhos dele, também cuida dos comparsas dele lá, dos parças que ele tem. O bandido também faz isso, não é grande, ó, uau, que elogio, você cuida das pessoas da tua família, né? A verdade é que tem gente que nem isso, mas é o mínimo, quer dizer, isso não te faz uma boa pessoa. Boa pessoa, aquele que é bom com todo mundo, com quem é próximo, com quem não é próximo, com quem aparecer na frente. Nosso modelo, Avraham Avinu. Então, a Hassidá parece uma característica boa, mas ela só faz bondade com os amigos dela. Isso não é uma característica que a gente quer ter. Então, se eu falo de uma pessoa, olha, eu gosto daquele fulano, sabe por quê? Ele é muito bonzinho com a família dele. Isso é Avak Lashon Hará, porque, olha só, ele é bonzinho com a família dele. Quer dizer que com as outras pessoas está implícito nessa frase que ele não é uma boa pessoa. Então, outro exemplo. Você não sabe, aquela menina, como ela se esforça para entender um pouco da aula. O que eu estou falando isso? Que ela não é muito inteligente. Não, mas eu falei que ela é esforçada. Tá bom, mas junto com a tua declaração, você está declarando que ela precisa se esforçar muito mais que os outros para conseguir entender um pouco da aula. Isso é Avak Lashon Hará. Também elogios que podem causar um dano para a pessoa, isso também é Avak Lashon Hará. Então, você não pode, por exemplo, falar muito da generosidade de alguém, saber na frente de alguém que você sabe que é malandro e que vai agora se aproveitar da bondade daquela pessoa para enganar ela, para fazer uma trapaça e vai fingir que está doente, que está precisando de alguma coisa. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que tomar muito cuidado para não falar coisas que podem causar dano, mesmo elogios. Então, a Guemará fala para a gente que uma das permissões que a Torá ela dá para a gente de mudar a verdade é para não causar dano para alguém. Você foi comer numa casa que, uau, serviram para você que nem um rei. Se você sair contando isso para todo mundo, então todo mundo vai querer ir na casa dessa pessoa e vai acabar causando um dano para ela. Então, se alguém te perguntar, e aí, como foi na casa daquela pessoa? Então, não precisa mentir, falar foi horroroso, mas também não precisa falar, uau, eles me serviram que nem rei, e teve salada, e teve primeiro prato, e segundo prato, e teve sobremesa. Não precisa simplesmente falar, foi gostoso, estava bom. Não precisa contar realmente o que teve lá. Se você contar e causar danos para a pessoa, a gente é culpado aqui de Avak Lashon Hará. Outro exemplo interessante, a pessoa acabou de receber um bônus salarial e ele conta isso para os colegas de trabalho, mas é um problema, porque o chefe deu para você, porque ele gostou do teu trabalho, agora você vai criar um clima péssimo na empresa, aquele cara vai parar de se esforçar porque ele se acha um injustiçado, e o outro vai reclamar, e vai começar um sentimento negativo em relação ao chefe. Então, isso que a pessoa fez, infelizmente, acaba se transformando, pelo menos num Avak Lashon Hará, pode criar Lashon Hará verdadeiro, porque agora os outros funcionários vão começar, vai chegar em casa, o cara vai falar para a esposa, você não sabe, esse meu chefe não vale nada, ele deu um aumento salarial para o fulano e não me deu, ele é um injusto só porque esse cara é bajulador, e vai começar a se transformar num Lashon Hará de verdade. Então, incrível, até mesmo elogios podem causar dano para as pessoas, falar bem das pessoas pode causar Lashon Hará verdadeiro, então toma cuidado, é um pode Lashon Hará, porque isso pode facilmente se transformar num Lashon Hará verdadeiro. E, para a gente terminar hoje, só mais um detalhe aqui, também qualquer declaração que tem duas maneiras das pessoas entenderem, tem uma maneira positiva e uma maneira negativa, mas as pessoas podem entender errado e acharem que você está fazendo Lashon Hará, então, obviamente, que é proibido a pessoa falar essa informação se tem um lado, se tem uma chance
que o que ele está falando é Lashon Hara. A gente sabe que falar uma coisa negativa para alguém só é permitido se vai ter algum benefício, ou da pessoa aprender para tomar cuidado de não fazer igual, ou se a pessoa que está ouvindo pode corrigir a pessoa que está fazendo erro, mas a pessoa não vai nem acreditar e vai achar que você está falando Lashon Hara, então não vai ter benefício nenhum, só vai ser Lashon Hara, e obviamente que é proibido fazer dessa maneira. Bezrat Hashem, que a gente possa crescer, que a gente possa cuidar da nossa boca, e amanhã, para Shlach Lecha, a gente vai continuar a se aprofundar um pouquinho mais nessa terrível transgressão do Lashon Hara. Shavua Tov!